livros, 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 livros. Livros do nosso dialogador de hoje, que é um advogado, um economista, mas que tem se mostrado ao longo desses anos todos, sei lá, 2, 3, 4 décadas, um pesquisador, um crítico de cinema e que é um dos fundadores da Academia Cearense de Cinema, que publica esta revista chamada Grua, e da qual ele vai falar. Quem é ele? O nosso editor desta revista de cinema, direitos fundamentais e literatura, Regis Frota. Regis, que coisa, além de publicar, além de fazer academia, manter com certa periodicidade a publicação de uma revista no Ceará é algo assim quase inusitado, não é? Veja só, Ricardo. Geralmente as revistas saem e depois param no quarto número, no terceiro número. Sem dúvidas, não é? Sem dúvidas, De fato, não é muito fácil, viu? Porque eu imprimia essa revista, eu saí já com 6 números dela e imprimia 700 exemplares. Eu tentei vender aqui em Fortaleza, distribuir aí no sistema de bancas um dos números, porque eu tenho um número sobre a importância da música de Chico Buarque na literatura e no cinema brasileiro. Um ou outro sobre os diversos livros de Graciliano Ramos que foram adaptados para o cinema. Cinema com Graça. Um desses números eu botei, depois de 2 meses, fui rico ali nas bancas, tinha vendido 47 números apenas. 47 números da revista. Dos 700, 800. Dos 700 exemplares que eu botei nas bancas, vendi 47. E aí? Aí depois disse, não está funcionando. Portanto, era caríssimo. Eu tive, não tem nenhum patrocínio essa revista, tem um patrocínio cultural. É mantido por você e pela academia, praticamente, não? Praticamente. Pelos acadêmicos. No momento atual, só se a academia tivesse condições de fazê-lo, que é uma forma de dar continuidade. Já estamos aí há 2 anos quase sem publicar, mas eu sempre admirava muito que na literatura tinha a literapia do Dr. Pedro Henrique Saravelhão. Sim. E era curioso, porque ele já publicou uns 20 números, e ele sempre se referia a essa nossa revista. E eu publiquei um dos números sobre as relações entre o cinema e a arquitetura, com trabalhos de teóricos de Portugal. Levei essa revista para Portugal, para um festival de Avanca, que tem no interior, próximo de Aveiro. Eu sou, inclusive, membro da comissão científica, que escolhemos os trabalhos, e todo ano vou a Portugal, de dia 22 a 27 de julho de cada ano, participar, porque é muito movimentado. 80 países vão representar, tanto levando os filmes como debates. Nós temos, portanto, vários encontros de discussão sobre o cinema nas suas relações com a literatura, com a arte, com a comunicação, com outras e muitas outras vertentes. Quantos exemplares já da Grua? Da Grua, 6 números, eu saí com 6 números e 700 exemplares escritos, versão papel, em cada um deles. Portanto, já tenho 6 números e estou já com 2 outros no prelo, na editora. Ele não tem data específica para ser lançado, não. Ele sai quando pode. No momento não tem, só sai quando pode. Sai quando pode. E Grua, é tão bacana o título, hein? Grua porque a Grua é exatamente aquela que faz um passeio, que movimenta, portanto, e que vem de cima para baixo, né? Que baixa, vem de cima para baixo, depois de baixo para cima, enfim. É uma câmera que... É uma câmera que se movimenta. Que se movimenta. Isso, dando que tem uma visão panorâmica da sensação. cena. É verdade. Né, que pode se aproximar e se o primeiro número da revista... Que bonito. Grua, um olhar. Um outro editor, o Antônio Alder Teixeira, que é um dos nossos companheiros lá da Academia Cearense de Cinema, e que publicou recentemente um livro sobre as estratégias narrativas de Bergman. Eu até vou sugerir que ele venha nesse seu programa, porque, na verdade, nós temos uma série de pessoas que publicam trabalhos. E há mais coisas sobre a academia? Bergman, está aqui, exatamente, olha aqui. Projeto Bergman, 100 anos. O desvendamento da alma humana. Nós estamos, todo mês nós fazemos uma exibição ali na Avenida Duque de Caxias, na Heráclito Graça 826, que é no auditório, um auditório de 100 lugares da Faculdade de Araçá, que é aberto ao público, gratuito, onde fazemos a exibição de um filme e depois temos um debate de 1 hora, 2 horas. Então tem se incorporado um grupo grande. Nós fazemos isso através de uma parceria com o Núcleo de Estudos Psicanalíticos da Faculdade de Araçá e o Grupo Só Freud, porque é uma forma de dar, olha só, nós inclusive fizemos esse
esse ciclo sobre as passionais, a relação entre o amor e o cinema. Portanto, Ou seja, trazemos... Você me trouxe cartazes de promoções que a academia faz. Está fazendo, exatamente. Exibindo filmes e discutindo filmes. E discutindo. Portanto, Fellini estamos tentando e Bergman. criar uma plateia que seja capaz de expressar o seu pensamento e dar a sua interpretação. Isso aberto ao sobre as público, obras, é isso? Aberto ao público. Aberto ao público. Na terceira quinta-feira de cada mês. Na terceira Vamos reiniciar a quinta-feira partir de cada do mês. mês Aí de me março trouxe agora, também. né? Hein? Essa foi uma matéria do Me jornal trouxe O também Povo, matéria de jornal, que Olhares saiu sobre a sobre a sétima academia, arte. então, viu? Então nós temos... E aqui com uma foto de um momento específico da sua vida, né? Simbolicamente, falo eu. Simbolicamente. Porque você está aqui com uma câmera como cineasta. Hein? Eu, na verdade, não tenho, mas ultimamente estou voltando a este projeto de filmar, mesmo? juntamente com um colega nosso lá da academia, o Galtino Freitas. Sim. O nome do projeto é O Cinema e Eu, a minha relação com o cinema. É um documentário. É um documentário. Um documentário. E a intenção é fazer um documentário com os 40 sócios da academia, onde há, além da descrição, do depoimento, inclusive funciona como um depoimento, nós filmamos uma média de 3 horas com cada um, já fizemos a filmagem com o Ari Bezerleite, com o Dr. Glauber Paiva, e tem uma série, os nossos colegas todos estão na fila para filmarmos o depoimento de cada um deles, da relação cronológica ao longo do tempo que eles tiveram com o cinema, tanto do ponto de vista do espectador, como do ponto de vista do crítico, ou do analista, ou do... Né, em qualquer que seja o momento, Você o teórico ou prático. E eu me lembro que eu fui narrador de vários filmes. Um deles é o filme do Paiva, sobre o São Luís, sobre a história do São Luís. Acho que é São depois Luís, do fim, não é? Ele tem, Acho que exatamente, depois do fim. Depois ele do tem fim. muitos Eu sou narrador. vídeos. Assim como também sou narrador do filme do Glauber não, do Roger, do Rosenberg, que se chama A Nova Jerusalém. A Nova Eu tenho aí Jerusalém. relações também com o cinema, hein? Você tem, Eu estava isso. no elenco do filme Padre Cícero, Padre que é a Cícero retomada dos do cinema. dos anos 70, é O verdade. cinema cearense ele começa o quê? Com Caminho Sem Fim? Mais ou menos por aí. Com 40. Caminho Sem Fim, nos anos 40, 40, nos anos... E foram incompletos, né? Entendeu? Que eram na próprio Caminho bitola, Sem era Fim em 8. desapareceu, né? O próprio Caminho Sem Fim era em 8 Desapareceu, milímetros, portanto não tinha nenhuma consistência, era difícil, hein? a Era durabilidade, isso, não tinha durabilidade. Com Franciana. Só a partir dos anos 60 que começam a fazer na bitola 16 milímetros que tem continuidade. Mas uma grande resistência é, sem Isso. dúvida, a criação do nosso Antônio Gerão Barroso e outros, quando se foi feita a Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema. Não é? É verdade. Outro objeto, antes do objeto surpresa, com o nosso Regis Frota, que é advogado e professor aposentado da UFC e da Unifor, e que é presidente da Academia Cearense de Cinema e tem doutorado, é um doutor em Direito Constitucional e na Universidade de Santiago de Compostela. É este objeto aqui. O que será isso? É um banner. Eu acho que é um banner. Um banner com a vida ilustrativo inteira do Regis Frota. Segura aqui. É. Que bonito, hein? Mostra Isso. aqui. Olha. O que é? São todas as suas... São as produções literárias, cinematográficas e na área do direito e da economia. Os seus livros? Foram. Eu, na verdade, agora que estou aposentado, me tenho entretido na vida praticamente só a escrever. A escrever. Acho que quer dizer, um professor que se aposentou, que encerrou a sua atividade no magistério, tem uma certa obrigação de não parar. Nós não podemos parar. Também E estou eu, escrevendo na verdade, estou escrevendo porque acho que é uma contribuição mínima que a gente pode dar, né? Eu tenho muito interesse pela literatura, aumentei muito a minha carga de leitura, lendo Dostoiévski, os romances cearenses, né? Li neste mês, não é? A Dona Guidinha do Poço. Que muitos viraram cinema, né? E muitos viraram roteiros. muitos viraram cinema. Então, é uma forma de eu não parar. Quer dizer, de dar uma certa contribuição, trazer a reflexão daí, porque... Então você está ensejando que eu ponha aqui na roda para conversar, à mesa, o seu material de trabalho, está ali. O meu material de trabalho não. que vai... O seu instrumento de trabalho. Era, isso. Que seria o quê? Esse computador, né? Que a gente vai da caneta até a computação, porque aí tem memória, né? A grande vantagem é que tem a memória e a possibilidade de construir, eu trabalho até com 2, 3 computadores,
E isso a gente pode ir trabalhando em várias vertentes. Eu posso fazer um livro de memória, posso escrever um outro sobre um ensaio qualquer de cinema, e posso, portanto... E você ainda usa caneta? Essa caneta tem um letreiro especial, e eu lhe trouxe de presente 110 anos da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará é o primeiro curso superior, de 1903. E em 1913, eu estava lá na coordenação da graduação e trabalhei bastante para a montagem de um memorial da Faculdade de Direito e a republicação da revista da Faculdade de Direito. Você estava na Faculdade de Direito em que ano? Desde 1990, na Faculdade de Direito, eu iniciei no Rio de Janeiro e terminei aqui no 79 e 80. Só fiz umas últimas cadeiras, transferi do Rio de Janeiro para cá. Morei 6 anos no Rio, daí onde eu constatei que não tinha condições de me profissionalizar na área do cinema, porque o cinema foi fugindo dos meus interesses de documentação, de interesse da realidade brasileira, e eu, então, comecei a trabalhar, tinha que trabalhar como profissional da área do direito, da economia. Um fetiche, claro, assim, em função do que ela representa, não é? De você anotar as coisas, aonde viaja, registrar. Sim. Você ainda as usa? notas, ainda usa a caneta por conta disso. A Faculdade de Direito é o nascedor do que seria lá na frente a Universidade do Ceará. A Universidade do Ceará, que depois transformou em Universidade Federal do Ceará. Nos anos 50, em 1954. 54. Mas desde 1903 já tinha um curso de Direito. E quando no qual nasceu o nosso reitor, que seria o nosso reitor. É verdade. Ele é oriundo da Faculdade de Direito. Antônio Martins Filho. Martins Filho. É verdade, o eterno reitor. Eterno reitor. E hoje o atual reitor, que é o Cândido Albuquerque, é outro que foi diretor por 6 anos na Faculdade de Direito, e eu era eu era coordenador da graduação e ele diretor. Eu fiquei feliz com o fato de ele estar no momento na gestão da universidade, por mais que tenha sido contestado, mas eu acho que é absolutamente legitimado o fato de ele surpreenderá esse Nordeste brasileiro, porque é um rapaz que pensa e que tem se acompanhado de muitos assessores de muita qualidade. Ele aproveitou o fato e é um homem que trabalha muito essa educação. Por toda a dificuldade que o país está passando nesse momento... Há uma dificuldade, inclusive, com a presença dele, em função da nomeação dele, mas ter sido eu acho que o terceiro colocado, não é? Isso, de não na ter lista sido, da eleição. É claro, isso mudou a ótica, mas eu acredito que a Universidade Federal vai... Eu estive visitando na semana passada, fiz uma visita de cortesia, pela primeira vez depois da nomeação dele, e ele esteve me revelando os diversos projetos que ele tem em relação à Universidade Federal do Ceará. Eu acredito que ele, inclusive, me chamou a atenção da possibilidade de entrar com um pedido para eu receber de professor emérito. Eu acho que ele tem uma visão global da universidade, conhece a universidade e tem possibilidade de administrá-la com êxito. E do ponto de vista jurídico, já que você é um advogado, como é que você encara, então, a eleição dele, quer dizer, a nomeação dele, em função dele ter precedido por uma eleição direta e ele ter tirado o terceiro lugar e ter sido preterido. Eu acho que o que chamou o primeiro lugar em função foi o fato do nome dele dele ter sido nomeado, embora tivesse o terceiro da lista. Isso aí na já lista, foi na lista tríplice, né? Se compõe uma lista tríplice e ele não era o primeiro da lista, era o terceiro, mas mesmo assim eu admito que o presidente da República, que é quem nomeia, fez um estudo da situação e talvez ideologicamente se identificou com esta opção, mas que eu acredito, eu pessoalmente, que conheço o professor Cândido e que tive a oportunidade de dirigi-lo em vários eventos, tanto no mestrado como no doutorado. Ele fez um doutorado em educação, eu fiz parte da banca e tive, portanto, a oportunidade, dou o meu testemunho pessoal de que ele tem uma visão macroeconômica, digamos assim, da educação e possibilitará que a Universidade Federal prossiga o seu trajeto de êxito e de vitória. O objeto surpresa que o nosso dialogador de hoje me trouxe, qual será? Mas antes, ele me trouxe um que não está escondido ali naquele pacote, ali naquele envelope, que é o último antes do objeto surpresa. Ele me trouxe um livro para criança, é isso? Do Descartes Gadelha, ilustração, e da autora que se chama Sarissa Carneiro. O livro se chama Amelita e seu bichinho de estimação.
A Melita e seu bichinho de estimação. A Melita e seu bichinho de estimação. Esta é uma referência especial que eu lhe trouxe como um dos objetos que nos traz reflexão, o Ricardo Guilherme, na medida em que a autora é a minha filha primogênita, que mora há 20 anos, casada com um chileno, mora em Santiago do Chile, e que é especializada em literatura colonial. Portanto, ela tem já uma expressão grandiosa na literatura colonial, só pesquisa de 1500 a 1580, todos os textos originários da América Latina e do Brasil, portanto, especialista em literatura colonial. Mas autora de livros infantis. Portanto, ela escreveu originalmente de livros para espanhol, literatura infantil. Para literatura, e eu tive, com essa minha habilidade editorial, assumi a publicação, porque ela já tinha desistido. Ela publica os livros científicos dela, de literatura, mas em gratidão a essa inspiração que ela me proporciona de valorizar a literatura, coisa que eu trouxe para o doutorado e o mestrado, a pós-graduação em Direito, essa conexão com o direito, com a minha vida magisterial de 30 anos, eu acho que ela, hoje, inclusive, se encontra em Madrid, no ano sabático, fazendo uma pesquisa extraordinária por 3 meses, e eu irei visitá-la. Eu publiquei este livrinho dela com a bela ilustração de Descartes Gadelha, que foi gentilíssimo em fazer essa, porque acho que ela dá uma contribuição extraordinária. E esse livro, o filme, o livro é sobre? É sobre uma menina? Uma meninazinha que quer um bicho de estimação e que sugere para a mãe dela, pergunta à mãe dela se ela pode criar um elefante. Aí o próprio elefante entra na casa, destrói a casa, e a mãe diz, não. A cada desejo. Aí, por fim, depois ela imagina uma cobra. A cada desejo de um bichinho de estimação, aparece o bicho. Aparece um bicho e cria uma dificuldade. Por fim, ela disse, mas mamãe, você tinha me sugerido que eu podia ter um bicho de estimação? Pois então, aí ela fez um concurso e compareceram todos os bichos. Para escolher. E ela então pergunta, mamãe, a partir de que idade eu posso construir um zoológico? Quer dizer, ao invés de escolher ela quer todos. Todos os bichos. É isso aí. É o livro da Sarissa Carneiro. E é o livro oferecido a... Deixa eu ler o oferecimento. A meu pai. É o livro oferecido a você. A meu pai, que nunca pôs limites aos meus sonhos. E também aos meus filhos, por sempre pedirem o impossível. Então, ela oferece a quem, digamos, a iniciou na literatura, o gosto pela literatura, não é? Sim. E aos filhos que sempre pedem coisas impossíveis e que a inspirou a fazer esse livro dessa menina que quer todos os animais. Não precisa nem dizer que ela se baseia, logicamente, nos diálogos que teve com a primeira filhinha, que é a minha neta primogênita. Hoje está com 15 anos, mas quando era criança, de 4, 5 anos, e que muito bem. Fazia esses questionamentos para ela. Carneiro. Sarissa. Nome esquisito, não? Sarissa é uma flecha fenícia, linda, flecha do amor. Porque é mais comum Larissa, né? É muito comum Larissa. Ou Clarissa, como tenho eu, uma Clarissa, que é uma filha. Mas essa é Sarissa Carneiro. Sarissa. Mas o que eu ia falar sobre isso? Enfim, era sobre isso, era sobre essa relação dos filhos, não é? De que eles podem nos reaproximar de nós mesmos, do que fomos. Não é? E nos inspirar a nos reinventarmos. Portanto, esse meu contato com a literatura é um contato recente, posterior ao dela, porque ela há mais de 20 anos que é doutora em literatura, e eu volto a me interessar por literatura agora, já no crepúsculo da vida, após os 70 anos, eu passo a ter uma admiração mais profunda pela literatura. Estou compondo uma série de academias, venho de presidir a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, a ANLEF, que tem 40 membros, entusiastas, escritores, como Frei Hermínio, Gonzaga Mota e muitos poetas e cordelistas. Portanto, no momento, eu estou feliz de ter passado a presidência da ANLEF para o Marcos Fernandes Oliveira, seu colega de teatro. Não falamos ainda em teatro, mas o teatro é outra manifestação que proporciona um auxílio extraordinário para a arte cinematográfica. Sem o teatro, o cinema não existiria. Sem a atuação do ator e da atriz,
não é? Sem os cenários. E houve um não momento em que o haveria- cinema com o teatro, não é, se fundiam Claro, ali. o cinema No começo, não é? surge isso, no começo Ou como ele- documentário, ou depois como uma quase que uma documentação do teatro, não é? Claro. Estou me lembrando aqui de filmes, por exemplo, da Sarah Bernard, não é? É claro. Um tipo de representação Todas mais teatral. as né? adaptações shakespearianas, desde sim. Romeu e Julieta, Hamlet, não é? Tem próprio todo Orson Rei Lear, fez, todo, pois é, o teatro, as 37 peças dele são objeto de versões cinematográficas extraordinárias, onde a atuação do ator tinha uma importância extraordinária. E agora vamos para... Vamos ao objeto hein? surpresa. Vamos aos objetos Vamos ao objeto surpresa. Vamos ao Eu objeto trouxe surpresa. e vou passar a você o meu objeto surpresa, mas peço que você não abra agora. Tá Porque eu quero certo. abrir o seu. Afinal Tá de contas, certo. ele é o nosso Pronto. convidado de hoje. Ele é o Regis Frota, que é advogado, ex-advogado do Banco do Nordeste, é ex-professor da Unifor e da UFC. Ele que tem doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela e que é presidente da Academia Cearense de Cinema. Vamos ver o que foi que ele me trouxe. Vamos ver desse cara que fez o objeto caminho surpresa. de Compostela. O que ele trouxe? Uma tesoura. A propósito de que ele me trouxe uma tesoura? Com a palavra, quem trouxe a tesoura. Regis Frota, por que você me trouxe a tesoura? Para lembrar o que? A censura? Seria? Ao cinema? Ou seria a censura- edição que antigamente era feita na Gillette e na tesoura? Na tesoura. O que é? Não Mas, entendi. sobretudo, Ah. possibilita uma crítica a esses momentos difíceis que estamos a viver no Brasil. Pelos cortes das bolsas científicas e universitárias do Brasil. Portanto, foram cortes incompreensíveis e inaceitáveis. Como o próprio cinema no Brasil, que está num momento de grande glória, de grande movimentação, desde Bacurau, A Vida Invisível. O próprio cinema cearense está vivendo um boom de produção. Então não se justifica. Pacarrete, né? Pacarrete Que é um filme ganhou tão todos bonito, os prêmios, né? Em Xangai, nos Estados Unidos, em Gramado. Então, Greta, são muitos os Você filmes trouxe, então, o cearenses. filme? Você trouxe eu trouxe a tesoura para lembrar para cortes. lembrar que esses cortes que são feitos Cortes. na arte e na liberdade de expressão Isso. devem ser rechaçados por quem quer que raciocine. Cortes Nós na liberdade de expressão, cortes na censura, liberdade de expressão, não é? Censura, que inclusive, não levam econômica a nada. e ideológica. Claro, não é? e nas bolsas. E nas né, bolsas que de pesquisa. que possibilitou ao povo brasileiro de integrar tanto a região nordestina como as classes mais empobrecidas que, de repente, tiveram acesso à universidade e que estão perdendo esse acesso. Portanto, a ideia é essa, de impedir que cortes Esses cortes continuam a acontecendo. liberdade e a justiça na sejam... na política pública, na né? política Porque se você pública for e cultural. na política pública da cultura, Pronto. em relação à cultura. Se você Exatamente. fizer isso que eu estou fazendo em relação à cultura, à política cultural, o que vai sobrar? Olha o que era e o que sobra. que vai sobrar. Não é? O que vai sobrar É verdade. com tantos cortes, tantos É verdade. cortes, tanta Isso. censura, tanta cerceamento da liberdade de expressão É e a verdade. tentativa de redução da arte Isso. a algo que é instrumental do interesse Claro. apenas do governo. O Afinal, governo é para por fazer exemplo, com a que os nossa outros façam. Constituição de 88, Ricardo Guilherme, tinha como grande mérito um catálogo de direitos fundamentais que estão 74 incisos e 2 parágrafos do artigo 5º, todos ressaltando a liberdade, impedindo a censura, possibilitando... Abaixo a tesoura. Portanto, abaixo a tesoura e abaixo a censura. A censura, sobretudo, aos direitos fundamentais, porque... Constitucionais. Eles são todos inamovíveis, são cláusulas pétreas que, portanto, o próprio Supremo Tribunal Federal deverá, cada dia, conscientizar-se mais de que carece de preservar esses direitos que essa Constituição de 88 Estão fazendo assim, trouxe não é? para o Brasil. Estão fazendo Estão isso, né? cortando a Cortando Constituição, isso. estão, é É, verdade. suprimindo Isso. alguns artigos. Toda vez que em não função- reconhecem, Pronto. Toda vez que não reconhecem, que não Essa é a minha respeitam a mensagem. Constituição, essa que é a mensagem me trazida pelo advogado e pelo homem de cinema, o pesquisador, o crítico, o historiador, Regis Frota, para quem eu trouxe um objeto surpresa.
para ver se muda o rumo da prosa. Olha o que eu trouxe. Posso vê-lo agora? Pode ver agora. Olha aí. Homem, o que você me trouxe aqui? Uma medicação? Olha o nome. Deixa eu ver se Qual é o você nome? sabe o nome, deixa eu ver. Veja o nome. Concor. É um remédio para o coração. É um remédio para o coração. Isso Para me quê? foi- Eu quero pautar o quê? Que assunto? Você quer pautar que eu já deveria ter estado aqui há 2 anos, né? Há 2 anos eu fui conclamado pela sua produção para dar um depoimento desse debate extraordinário e eu me encontrava com o meu celular em uma UTI pelos primeiros 3 dias, onde fiquei 9 dias e botei 6 stents. Você teve um infarto. Eu tive um infarto e isso me possibilitou uma grande transformação, uma Por isso que eu transformação trouxe positiva. um remédio de coração. Chama-se Concor. Claro, concordo. E ele me está devidamente prescrito e eu não posso prescindir de utilizá-lo. viu? E você falava, Eu encaro- olha que lindo, como é bonitinho. Eu estou fazendo propaganda, mas enfim, é por uma boa causa. Olha aqui, ele é em forma de coração. Em forma de coração. Ele é em forma de coração, o comprimido. Eu E não... por que você está me dizendo agora essa coisa tão linda de que esse infarto transformou a sua vida, ressignificou a sua vida? Eu acho que sim, porque eu encaro como uma possibilidade que eu tive de renascer. E, portanto, esse renascimento não se deu apenas no plano biológico, mas se dá num plano educacional, literário e espiritual. Portanto, eu acho que a vida é uma transição, além de uma dádiva divina, com a qual a gente tem permanentemente que ter gratidão. A proporção que a gente vai amadurecendo, eu estou carecendo de amadurecer, tanto espiritualmente como nas comunicações com as pessoas, desenvolver o afeto. Cada dia a gente tem que desenvolver o afeto e se dar conta de cada ser humano que conosco se comunica, merece o nosso abraço, a nossa atenção, e a gente está constantemente correndo o risco de não respeitar o demais. Portanto, temos que nos abrir para a diversidade. Você acha que esse susto que o infarto nos dá transforma mesmo a nossa visão de mundo, a nossa relação interpessoal, é isso? Nos torna mais humanos e mais nos torna afetuosos, mais necessariamente mais empáticos. Mais empáticos. É como que um surto, como você está dizendo, é um surto no escuro. É como se a gente estivesse assim no meio de uma fazenda, entendeu? E passasse um bicho e então a gente toma tomasse aquele um susto, susto, mas depois a gente e então se reintegra, se como uma fênix reconscientiza da renasce. necessidade de renascer. Bonito. E é bonito porque nisso eu estou com você, porque eu também tive o meu. Esse remédio também eu tomo. Mas enfim, é algo que nos aproxima então. É algo que nos mais aproxima. ainda, mais algo, mais alguma coisa que nos verdade. aproxima, que me aproxima deste que é autor de tantos livros sobre o cinema e que foi hoje o nosso dialogador. Eu me refiro a Regis Prota, a quem eu agradeço pela presença. E a vocês eu convido para que voltem sempre aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas, e 19 horas pontualmente, no sábado, às 20 horas e 15 minutos, para estar sempre conosco neste programa que se chama Diálogo.